Mas assim, qual seria assim, a diferença de conservadorismo com o moralismo, com o puritanismo? Bom, na verdade, isso é uma confusão muito, muito comum, né? Que as pessoas estabelecem, e é o seguinte: o conservador ele acredita numa moralidade objetiva. Isso é fato. Né? Outra coisa incompatível com o conservadorismo é acreditar, é ser conservador e acreditar no relativismo moral. E quando você acredita em normas morais objetivas, e elas não precisam. Primeiro erro, você não precisa acreditar em normas morais objetivas e ser religioso. Né? Ah, mas isso é difícil. Bom, concordo que é difícil, mas não é esse o ponto. Né? Hoje em dia, na filosofia acadêmica, hoje, a gente tem diversos platonistas. Né? Então, o sujeito não necessariamente é cristão, não necessariamente é religioso, mas ele acredita numa moral objetiva e ele ancora essa moralidade objetiva nos ideais platônicos lá, por exemplo. Isso é só um exemplo. Né? Então, assim, a relação entre puritanismo e conservadorismo vem um pouco disso, né? O cara acha que sim. E, aliás, isso é um negócio muito interessante. A Ana Campagnolo, ela deu uma entrevista na Jovem Pan ano passado, e eu até usei isso em aula depois, em que ela estava falando sobre divórcio. Aí ela falou que é contra o divórcio. Ela pessoalmente é contra o divórcio. E aí um daqueles babacas lá da bancada da Jovem Pan falou: então você quer proibir as mulheres de se divorciar? Não, não, meu amigo. O fato de eu ser contra, eu não vou proibir você de fazer sexo por trás, de se divorciar. Não, não. Eu apenas acho que isto é errado porque eu sustento uma moralidade objetiva que de acordo com ela, certos tipos de comportamentos são errados. Agora, você quer fazer, faça. Ué, paciência. Problema seu. Se vira. Né? Então, mas, assim, esse salto, né, é muito comum. Né? O cara já salta de eu sou contra X para eu quero proibir X. E isso é um salto completamente equivocado. Né? Então, mas, assim, como normalmente. Então, vem um pouco disso, tem um pouco a ver com. Porque o puritanismo em si, o que é o puritanismo de fato? Né? Ele é a leitura que certos grupos protestantes fizeram da Bíblia. Né? Que é olha, a gente propõe uma interpretação, uma leitura pura da Escritura. E daí que vem o termo puritano. E é claro que na carona disso, né, no bojo disso, vem também vem isso que eu falei antes, regras morais. Lá a Bíblia contém regras morais ali que todo crente na Bíblia precisa seguir. Né? Olha, tem coisas ali que são certas e coisas que são erradas. Objetivamente falando, estão ancoradas na natureza divina, etc, etc. E se você compartilha dessa crença, você acha que aquilo é objetivamente errado, então você não deve fazer. E normalmente, mas não necessariamente, esse é um ponto importante. Normalmente, né, então, cristãos fiéis tendem, como não é segredo para ninguém, a um conservadorismo. Mas esse é um elo que existe, mas não é necessário. Necessariamente o sujeito que for assim será conservador, ou vice-versa, o conservador será puritano. Né? O que eu acho que o conservador faz é o seguinte: eu acredito em normas morais objetivas, e disso, a consequência óbvia disso, qual que é? Que existem coisas erradas e existem coisas certas. E na medida em que existem coisas erradas e coisas certas, o que vai se fazer com isso depois, aí é uma outra questão. Né? Se a gente vai tornar isso política de Estado, por exemplo, mas isso é uma outra questão. Aí você já, quando você quer saltar de uma implementação, sei lá, o Estado vai proibir o divórcio, o Estado vai proibir o casamento gay, sei lá, isso já é uma outra discussão. Né? Uma outra discussão que, claro que os detratores do conservadorismo querem linkar uma coisa com a outra, e às vezes esse link existe, mas às vezes não. Né? Só que para o sujeito pontuar isso, ele precisa ser honesto. E como normalmente essas discussões não são honestas, esse tipo de coisa não é pontuada.